Oi, sou Mário Vilas Boas e esta é mais uma edição do Jornal do Mário. A edição de hoje, dia 13 de abril de 2016, é dedicada ao impeachment. Vários fatos relacionados ao impeachment são notícias hoje. E o jornal começa com o desabafo dos Bolsonaro pai e filho, a respeito do muro da discórdia que foi construído em Brasília. Vamos ver o que eles têm a dizer a respeito desse muro. O que você está vendo é a materialização do que o PT fez com o povo brasileiro. Projeto de poder que dura 13 anos. 13 preciosos anos para promover o desenvolvimento e a integração de um povo, mas promoveu sucessivos escândalos de corrupção e a divisão social de uma nação. Para o PT, somos negros e brancos, gays e héteros, ricos e pobres, nortistas e sulistas. Querem que nos tornemos guetos e não brasileiros. Esse muro é reflexo do que hoje se transformou o país. Não permita que muros sejam construídos para separar o nosso povo. Me dirijo agora a você. Não permita que uma doutrinação corrompa o nosso país. Somos uma só nação. E é hora de darmos um basta neste projeto maléfico chamado PT. Por tudo isso, vamos todos juntos pelo impeachment da senhora Dilma Rousseff. Membros desse governo vêm repetindo que impeachment é golpe. Mas, na opinião de Reinaldo Azevedo, golpe é outra coisa. Vejamos o que Reinaldo Azevedo tem a dizer a respeito do que seja golpe. Golpismo é usar o Palácio do Planalto para abrigar pessoas que fazem apologia da luta armada. Isso é golpismo. E a Dilma fez isso. Golpismo é chamar uma solução constitucional regulamentada em lei de golpe. Isso é golpismo. Golpismo é você ter grupos, milícias, que estão organizando, que estão reunindo pessoas, pagando com dinheiro vivo para fazer bagunça lá em Brasília. Golpismo é dizer que não aceita o resultado que sair do Congresso. Isso é golpismo. Você mandar um WhatsApp para aliados seus, não, isso não é golpismo. Então, se a Dilma está em busca de golpistas, ela é a golpista. E lá num quarto de hotel, recebendo aqueles que se vendem. Isso é golpismo. Vender o Brasil num quarto de hotel e o que o faz não tem cargo nenhum e ainda é um investigado pelo Ministério Público, isso é golpismo. É golpismo misturado com banditismo. Obrigado, Reinaldo. Vamos ouvir agora Joyce Hasselmann. Joyce tem um conselho para as pessoas que são favoráveis ao impeachment. Quem é favorável ao impeachment deve fazer o quê, Joyce? Explica pra gente. Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Cada minuto é decisivo nessa guerra pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a pressão da nação brasileira tem surtido um efeito de mudança, não só de voto de parlamentar, cabeça a cabeça, mas também de bancadas inteiras. Ontem o PP anunciou que vai votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o mesmo PP que há alguns dias disse que estaria do lado da petista para a manutenção desse projeto corrupto e criminoso de poder. Por que a mudança? Porque a nação tem pressionado, porque você tem pressionado, porque todos nós, num único som, temos pressionado um fora PT pelo impeachment de Dilma Rousseff. Por isso é importante que você fique em cima daquele parlamentar indeciso. Pressione. Enquanto o grupo pró-impeachment usa ferramentas democráticas, o grupo contra-impeachment tenta usar ferramentas de intimidação. Esse vídeo circulou pela internet intimidando as pessoas que são favoráveis ao impeachment. Vejam. Tocar num fio de cabelo da minha e da sua e da nossa presidente. Tenta tocar no fio de cabelo dela, que eu garanto, a facada que eu vou dar em tu, eu vou subir, mas subir pra deixar ela, essa bichinha aqui, ó, embaixo do teu sovaco. Tenta mexer com Dilma, tenta mexer com Lula. Vou te dar um recado, meu amigo. Aqui na boa. Mexeu com Lula,
mexeu comigo. Mexeu com Dilma, mexeu comigo. Encerrou a conversa contigo. Sobre essas ameaças, o que eu tenho a dizer é que quem faz isso são pessoas que não têm a capacidade de trabalhar 8 horas por dia para prover o seu sustento. Quem não tem a capacidade, quem não aguenta 8 horas diárias de trabalho, não aguenta um campo de batalha. Então, se você está me ameaçando, eu tenho a dizer, não tenho medo de você. E vamos agora fazer um exercício de memória. Recordar é viver. Jandira Fegali, a musa do grupo contra o impeachment, tem uma mensagem que ela mandou há alguns anos, a respeito também do processo de impeachment. Vamos ver o que ela pensava a respeito de impeachment há alguns anos, quando o grupo simpático a ela não estava no poder. É impressionante, e eu dizia isso no Congresso Nacional essa semana, nós fazemos parte de um parlamento de um país sem governo. Nós não temos mais governo, nós temos alguns serviçais das políticas emanadas das instituições financeiras. De que maneira a senhora vê a governabilidade do país nesse momento? Eu acho que a crise política vai se aguçando fortemente. Então já aumentou a energia, já aumentou o gás de cozinha, já aumentou o leite em pó, já aumentou o leite saquinho, já aumentou o pão. Tudo vai aumentando, os salários congelados, tudo, porque eu acho que quem botou o país nessa crise está sem condição de tirar. Isso não é uma ameaça para a democracia brasileira, não, Jandira? Gente, eu estou ouvindo aqui algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, esse negócio de voto de confiança no governo. Esse governo tem uma condição de ter voto de confiança de alguém? Tem do povo, Jandira. Então é o seguinte, pedir voto, o povo já deu. Deu na primeira eleição, deu na segunda, em cima de uma plataforma que absolutamente era verdadeira. O governo não expôs para a população no momento da campanha o que estava para acontecer. Foi um estelionato eleitoral aberto. E hoje o que é dar voto de confiança? É perder o emprego? É morrer na porta do hospital? É ter um salário mínimo aumentando o quê? R$5 ou R$2? É perder o emprego dentro do Estado do funcionalismo público? É entregar a Petrobras? O que é dar voto de confiança hoje? Não tem mais que dar voto de confiança. As pessoas morreram nesse país, a renda não melhorou, a concentração de renda aumentou. Por isso nós temos que construir essa saída também nas ruas. E está claro, o acordo ele tem um caminho, uma diretriz, que é o aperto, que é o ajuste fiscal, e ele inclusive determina que o país vai ter que reduzir o seu PIB em 4,5%. Nós vamos para um PIB de 4,5% negativo, isso é uma vergonha. Eu, inclusive, entrei no Congresso semana passada e disse, vem cá, nós estamos em recesso aqui, o mundo cai na nossa cabeça, o país está indo para o espaço e nós estamos aqui aguardando para votar CPMF. Um tributo que está sendo feito em cima da população e não está voltando em serviço de saúde. Porque ou o Congresso, na história, assume sua posição de defender esse país, ou ele vai se arrebentar junto com esse governo, e nós não queremos isso. Você não esqueça que com essa reforma política que vem aí, a restrição democrática amplia, claro. O governo quer quebrar a resistência. O governo não quer que a gente continue falando. Sabe qual é a política energética para o Brasil? A política de agricultura do Brasil? Quais são os projetos desse governo para o Brasil? Tem alguns setores da economia brasileira hoje excluídos que não se sentem, às vezes, representados na esquerda e que pode se representar por uma outra força política. Então, é realmente a nossa mobilização contra esse governo. Tem que acabar com isso. Não dá mais para suportar. É difícil de acreditar que a deputada Jandira Fegali não esteja se referindo a Dilma Rousseff, mas não está. Agora, é interessante que tudo isso vale quando não é Dilma Rousseff, mas quando é Dilma Rousseff, nada disso tem importância nenhuma. Vamos agora a uma outra notícia que foi destaque hoje. Dilma Rousseff e seus ministros andaram discutindo seriamente a possibilidade de declarar estado de defesa no Brasil. Será que isso é possível? Existem condições para declarar estado de defesa nesse momento? Leudo Costa explica isso para a gente. Fala, Leudo, o que você tem a dizer a respeito do estado de defesa nesse momento? Esta tentativa de Dilma Rousseff decretar estado de defesa no Brasil para proibir que as pessoas se reúnam e, por consequência, não seja realizada a sessão de domingo, onde vai ser encaminhada a cassação do seu mandato, não vai vingar. Primeiro, porque os militares não darão cobertura para uma ação tresloucada destas. Segundo, para decretar o estado de defesa, Dilma terá que consultar o Conselho da República primeiro, integrado
por ela, pelo vice-presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, e por mais 6 cidadãos de condição ilibada, indicadas, 2 por Dilma, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara. Os da Câmara e do Senado não foram indicados. Portanto, o Conselho da República não tem 4 membros titulares. Uma vez decretado o estado, essa maluquice que a Dilma quer fazer, o estado de defesa, ela tem que submeter isso à apreciação do Senado. E o Senado é que tem que aprovar. Ou seja, a Dilma enlouqueceu. Ela quer dar um golpe de Estado, ela quer provocar a caserna, ela quer que os militares se envolvam diretamente neste processo de cassação. Ela quer correr para baixo da cama dos militares. É isso que ela e seus ministros comunistas querem nesse momento. Portanto, não vai ter golpe, porque os militares não vão dar cobertura para essa loucura que a Dilma tenta fazer nesse momento. A decretação do estado de defesa, neste momento, é a prova cabal que a Dilma Rousseff, o Rossetto, o Jacques Wagner e o Aldo Rebelo, ministro da Defesa, não tem nenhum compromisso com a democracia. Obrigado, Leudo. Vamos ouvir agora Joyce Hasselmann, a repórter que viu o que está atrás da notícia. Joyce, você concorda com isso? Olá, pessoal, uma ótima tarde a todos. A turma do PT, Dilma e Lula são capazes de qualquer coisa, Prestem atenção, porque a situação é grave e o momento exige toda a atenção da nação brasileira. Gente, uma conversa que parecia teoria da conspiração algumas semanas atrás, agora domina a pauta do coração do Palácio do Planalto. Do que eu estou falando? Eu estou falando do estado de defesa. Sim, Dilma e alguns assessores mais próximos, orientados por Lula, discutem convocar o estado de defesa, ou seja, uma intervenção às avessas das Forças Armadas, porque hoje, se houvesse uma intervenção das Forças Armadas, certamente seria para manter a ordem, a Constituição, para manter o direito do cidadão. O que Dilma quer fazer é exatamente o contrário, convocar as Forças Armadas, colocar o Brasil no estado de defesa. Isso significa imediatamente, caso acontecesse, é um cerceamento da nossa liberdade, da liberdade dos movimentos democráticos, da liberdade dos cidadãos que estão buscando o impeachment de Dilma Rousseff, porque até as reuniões, as discussões dos grupos seriam proibidas, o direito seria suspenso, não teríamos mais direito a sigilo telefônico, e Dilma poderia, junto com a tropa do PT, fazer tudo o que eles mais querem, né? Calar a nação brasileira. Gente, o que a Dilma está tentando fazer, na verdade, é um golpe. Primeiro se criou esse discurso ridículo do PT de que o impeachment é golpe. Vamos lá, eu vou colocar aqui cada macaco no seu galho para a gente entender. O estado de defesa é constitucional. Está no artigo 136 da Constituição. Ele pode sim acontecer, mas em situações completamente adversas dessas que estamos vivendo. As situações que vivemos hoje não são situações que colocam em risco a paz social. Nós não estamos numa guerra civil, presidente, ainda que isso seja tudo o que a senhora quer, colocar o Exército Vermelho de Lula e Stedley na rua, mas nós estamos exigindo o que a Constituição determina, o impeachment de uma presidente criminosa, alguém que cometeu diversos crimes de responsabilidade, entre outros crimes que não estão nessa peça do impeachment. O que a nação brasileira quer, Dilma, é você e o PT fora do poder. Obrigado, Joyce. Pelas ruas de São Paulo, formou-se um acampamento de resistência para pressionar pelo impeachment. Esse acampamento está localizado na Avenida Paulista. E Luana Basto foi lá visitar para ver como é a vida das pessoas que estão nesse acampamento. Luana, conta pra gente, como vivem essas pessoas? Eu estou aqui para espantar a CUT. Chegamos aqui no acampamento da Paulista. Podemos ver que aqui se encontra a elite. Toda a elite está aqui. Mostra, Esther, mostra aqui. E vejam só. Meu pai. Estamos aqui com a Fábia. Ela vai falar um pouco do acampamento pra gente. Fala um pouco do acampamento pra gente, Fábia. Bom, meu nome é Flávia Lucena, eu sou designer de joias e estamos aqui há mais de 25 dias, desde o Dia dos Grampos, 16 de março.
O acampamento é basicamente da sociedade. Tá? Aqui não tem partido político, aqui não tem movimentos, não existe movimentos aqui, apesar de alguns pseudos líderes ou líderes virem e fazerem selfies e filmagens, enfim, mas é a sociedade que está aqui. Tá? Nós recebemos doações, vocês podem ver água, suco, alimentos, a própria sociedade. Doem! A população que traz. Hoje mesmo eu trouxe macarrão com atum pro pessoal, suco, enfim, cada dia traz o almoço, traz a janta, traz o lanche. E estamos aqui fora corruptos, não é? Independente de partido, é fora corruptos. Claro que essa semana o foco é fora Dilma, é o impeachment da Dilma, né? Também queremos a prisão do Lula na cadeia. E depois que ela for impeachmentada, a luta continua, né? Nós vamos estar permanentemente lutando pelo nosso país, não é? Nós estamos aqui, saímos dos confortos das nossas casas, tomamos chuva, já passaram jogando garrafas, enfim, vivemos numa democracia, agora está passando isso. Bora, PT! Parece que os ânimos andam meio acirrados nesse acampamento. Mas parece que estão acirrados em todo o país. Vamos ao próximo destaque. Ontem foi noticiada uma tentativa de assalto contra Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, o virtual candidato a presidente. Ele foi noticiado como sendo um assalto, mas Leudo Costa tem elementos que sugerem que isso não foi um assalto. Leudo, conta pra gente, por que você acha que isso não foi um assalto? Boa tarde, Brasil. Aqui nesse espaço, na condição de editor do Cristal Vox, eu venho alertando da possibilidade de políticos influentes no Brasil serem alvos de atentados políticos nesses dias cinzas que dominam a nossa política brasileira. Pois agora de manhã, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual pelo PSC no Rio de Janeiro, vindo da sua residência na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, foi alvo de um assalto, mas que fica muito claro o atentado. A forma com que o automóvel foi atingido, que vocês estão vendo na fotografia, que é uma fotografia publicada pelo G1 do Globo, mostra que o atirador sabia o que estava fazendo. Atirou no vidro da frente do lado do caroneiro, ou seja, sabia que ali estava o alvo. Isso não se trata de assalto, isto não foi assalto. O editor do Cristal Vox vem denunciando o tempo todo as pessoas que estão se insurgindo contra o PT e contra os movimentos ditos sociais do PT, que eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que são organizações paramilitares, capazes de matar para tentar deixar o PT no governo, deixar o seu projeto de governo ficar ao longo do tempo, já estão agindo no Brasil. Este episódio que nós estamos assistindo e que certamente tentarão usar como se fosse apenas uma tentativa de assalto, não pode ser tolerada. Ela tem que ser recebida pelas autoridades brasileiras, ela tem que ser recebida pela Polícia Federal como um atentado político. Por quê? Porque ele é pré-candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro, pelo PSC. É um fortíssimo candidato. Bolsonaro é um fortíssimo candidato. Os filhos de Jair Bolsonaro, um deputado federal e um deputado estadual, conseguem capitalizar uma grande atenção dos políticos brasileiros. São qualificados, são bem formados e têm família decente, porque ninguém pode negar isso. E esse atentado, o editor do Cristal Vox repete: filho de Bolsonaro foi vítima de um atentado agora de manhã no Rio de Janeiro. Não adianta esconder. Isto é um atentado. Porque, observando de novo a foto, o atirador é um exímio atirador. É um sujeito que sabe onde está atirando. Isso é coisa de profissional.
E o Brasil tem que prestar atenção, porque daqui até domingo muita coisa vai acontecer. E o Exército, neste momento, tem que estar mobilizado, porque ele será chamado para conter esses movimentos ditos sociais, que na verdade nada mais são que movimentos paramilitares que estão encarregados de acabar com a democracia no Brasil. O próximo destaque vem do Paraná. O tenente-coronel Lee, que comandou a Polícia do Estado do Paraná contra os MST, que preparou uma emboscada para a polícia e acabou matando 2 membros do MST, foi considerado um herói nacional. A imagem dele circula pela internet e os paranaenses estão pedindo que ele seja promovido a coronel. Essa figura é um novo herói nacional, vem também do Paraná, o mesmo Paraná de Sérgio Moro. Gravem esse rosto, que agora está sendo considerado a grande figura da resistência violência que começa a acontecer, como já foi antecipado várias vezes, que esses movimentos tipo Sem Terra e outros movimentos sociais iriam apelar pela violência. Parabéns, Tenente Coronel Lee. Nós torcemos para que sua promoção aconteça e você seja promovido a coronel, como os paranaenses desejam. E esses foram os destaques de hoje do Jornal do Mário. Até amanhã.